Análise dos requisitos. Após o levantamento dos requisitos, é preciso analisá-los. Por meio dessa análise, é possível verificar se os requisitos estão completos e claros. Além disso, podemos checar se não há nenhuma contradição entre as informações levantadas. Caso existam dúvidas, após a análise inicial, devemos procurar os requisitantes para os devidos esclarecimentos. Não devemos avançar no processo de desenvolvimento sem esclarecer todos os requisitos. Classificação dos requisitos. Uma vez esclarecidos, os requisitos podem ser classificados. A classificação deve considerar a ordem de importância dos requisitos no futuro sistema e as solicitações dos requisitantes. Desse modo, cada requisito pode ser considerado de três maneiras. Clique nas imagens a seguir para saber mais. Desejáveis. Os requisitos desejáveis não são necessários para o sistema estar completo. Importantes. Os requisitos importantes não impedem o sistema de funcionar, mas devem ser atendidos o quanto antes. Essenciais. Os requisitos essenciais são fundamentais para o funcionamento do sistema. Será que nossa classificação sempre condizente com o cliente ou o usuário pensa? É sempre condizente? Avaliação dos requisitos. Validação dos requisitos. Com os requisitos documentados, documentados e priorizados, precisamos apresentá-los ao cliente antes de prosseguirmos com o projeto. O cliente deve validar os requisitos. Nessa ocasião, o cliente tem a oportunidade de fazer ajustes na documentação. Estude caso à parte. E o Sr. José? O que aconteceu no levantamento dos requisitos do Sr. José? As entrevistas com os gerentes e a observação do agendamento de serviços foram realizados pelos analistas. Em seguida, cada requisito foi numerado, descrito e priorizado. Após esse trabalho, os requisitos foram colocados em formato padronizado, a fim de serem apresentados ao cliente para validação. Clique aqui para ver como ficaram alguns requisitos. Requisito RF008. Consulta a agenda de serviço. Descrição. O serviço deverá prover uma funcionalidade para o cliente consultar a agenda de serviço, bem como ver os dias e horários disponíveis. Prioridade essencial. Requisito RF009. Solicitação de agendamento de serviço. Descrição. O sistema deverá prover uma funcionalidade para o cliente escolher um horário e fazer a solicitação após consultar a agenda de serviços disponíveis. Prioridade essencial. Requisito RF010. Interface com a agenda pessoal do cliente. O sistema deverá prover uma funcionalidade para incluir o agendamento feito na agenda pessoal do cliente, Outlook, Google ou iOS.
Este estudo de viabilidade. No tópico sobre análise estruturada, vimos que a análise de viabilidade tem por objetivo determinar se a questão técnica, o prazo e o custo estimados serão viáveis para o cliente. Antes de passarmos para a etapa de modelagem, vamos ver como ficou o estudo de viabilidade do pet shop após levantamento dos requisitos. Estudo caso parte 5. Será que o Sr. José validou os requisitos apresentados na reunião? Que bom, o Sr. José aceitou as estimativas de prazo e custo. Agora vamos detalhar o cronograma e iniciar os trabalhos. Os analistas definiram que o melhor modelo do processo para o caso é o interativo. Desse modo, teremos duas frentes de trabalho, uma para processo de venda de produto e outra para o processo de agendamento de serviço. Mãos à obra. Modelagem e arquitetura. A modelagem do sistema e de seus dados consiste na criação de um modelo que reflita o funcionamento e comportamento de um software. Os modelos permitem demonstrar como serão montadas as estruturas do serviço e de seus dados, bem como seu relacionamento. A modelagem pode ser feita sob algumas perspectivas. Por exemplo, a perspectiva do usuário considera os relacionamentos em nível mais alto. Já a perspectiva física detalhada, como os dados do sistema serão fisicamente armazenados. Modelagem e arquitetura. A arquitetura do sistema define as estruturas lógicas e físicas para assegurar desempenho e confiabilidade ao sistema. Além da visão estrutural, a concepção da arquitetura de um sistema deve considerar as perspectivas contextual e comportamental. Modelagem comportamental consiste de alguns elementos. Entre esses elementos temos diagrama de fluxo, dicionário de dados, diagrama de estado do contexto. Modelagem e arquitetura. Uma representação de alto nível corresponde a um diagrama que contém representações do sistema elementos, os sistemas e seus relacionamentos. No processo de modelagem também podemos utilizar as ferramentas CASE, Computer Aided Software Engineering. Posteriormente, iremos conhecer melhor essas ferramentas. Diagrama de fluxos de dados. Vamos começar nossos estudos de modelagem comportamental pelo diagrama de fluxos de dados, DFD. Quando o vídeo carregar, clique no play. Diagrama de fluxo de dados. O diagrama de fluxo de dados é uma representação gráfica de como as informações irão fluir pelo sistema. Seu objetivo é
proporcionar uma visão de quais dados entrarão e sairão do sistema e de seus componentes. Por que usamos o DFD? O DFD é usado para organizar o sistema a ser feito e definir entradas, saídas e os processos necessários a serem usados. Quando usamos o DFD, ganhamos uma visão geral do sistema e conseguimos distinguir e fazer uma separação de processos. Antes de detalharmos o DFD, é importante entendermos que os dados no sistema seguem um caminho em que ocorre sua transformação. Por exemplo, em um sistema de vendas, o valor do dado, quantidade em estoque, é transformado a cada compra, que é uma transação do sistema. Dessa forma, nesse exemplo do processo de vendas, diversas variáveis têm seus dados alterados ou transformados, e novas variáveis são criadas. Como devemos representar um DFD? Para representar o fluxo das informações pelo sistema no DFD, são utilizados elementos gráficos como os processos ou as funções do sistema são representados por círculos. Os agentes, pessoas, departamentos, etc., que executam as funções são representados por retângulos. Os repositórios de dados, que são os locais onde as informações ficam armazenadas, são representados por duas barras horizontais. O fluxo de informações é representado por setas. Agora vamos ver na prática como representar um sistema escolar com um processo de matrícula descrito de forma simples. O aluno envia os documentos, a secretaria da escola verifica se existe vaga e realiza a matrícula. Por fim, o aluno recebe uma confirmação. Existem outros elementos gráficos utilizados no DFD. O Microsoft Visio é um software de apoio bastante utilizado no desenho de diagramas de fluxos de dados. É importante lembrar que existem representações para diversos tipos de objetos, processos e fluxos de dados. Estudo de caso, parte 6. E o Sr. José, como será que os desenvolvedores trabalham a modelagem do sistema do Pet Shop? Será que eles usaram o DFD para um detalhamento? E como será que os desenvolvedores representaram o relacionamento com o cliente com os elementos do sistema nas operações de agendamento de serviço e compra de produtos? Navegue pelas setas para saber. Com a aprovação do projeto do Sr. José, elaboramos um cronograma detalhado e iniciamos a etapa de modelagem e arquitetura. Para isso, fizemos um desenho do sistema. O desenho em alto nível está pronto. O desenho em alto nível está pronto? Como e quando podemos entrar nos detalhes? Cliente abre, agendamento, compra, serviço banho-tosa, agenda, produto, estoque, cadastro de cliente, sistema de vendas. Após elaborarmos o desenho do sistema, detalhamos cada fluxo de dados do sistema nos diagramas de fluxo de dados, DFD. Veja um exemplo do fluxo de dados do processo de vendas de produtos. O próximo passo é preparar o ambiente de desenvolvimento e iniciar a codificação na linguagem escolhida.
cliente, compra, sistema pet shop, confirmação da compra, confirmação venda, solicitação, vendas, operação, estoque, confirmação da translação, banco. Dicionário de dados. O dicionário de dados são um recurso extremamente útil no desenvolvimento de sistemas complexos. Esses dicionários servem para garantir que os dados utilizados no sistema sejam padronizados e consistentes. Algumas organizações criam dicionários de dados corporativos. Quando os dicionários são corporativos, eles definem a padronização dos dados em todos os sistemas da organização. Um exemplo de uso de dicionário de dados corporativos são números de telefone. Nesse caso, os números podem conter ou não código de país, código de área e ramal. Uma vez padronizado no dicionário de dados, o formato deve ser respeitado no desenvolvimento dos sistemas da organização. A padronização contribui para melhor entendimento das variáveis e para a troca de informação entre os sistemas. Dicionário de dados. Os dicionários de dados também podem conter informações sobre painéis e perfis de usuários. Além disso, procedimentos comuns utilizados em diversos sistemas da organização podem fazer parte desse dicionário. Os dicionários de dados podem ficar armazenados em ferramentas de apoio ao desenvolvimento ou em tabelas simples. Vejamos um exemplo de definição de dados para cadastro de sistemas. Atributo, tipo, formato, tamanho. Nome. Atributo, nome, tipo, simples, formato, texto, tamanho 45. Atributo, matrícula, tipo, chave, formato, numérico, tamanho 6. Atributo, endereço, tipo, composto, formato, alfanumérico, tamanho 100. Atributo, telefone, tipo, simples, formato, alfanumérico, tamanho 12. Atributo, nome da mãe, tipo, simples, formato, texto, tamanho 45. Atributo, nascimento, tipo, simples, formato, data, tamanho 10. Bom, por enquanto é isso. Depois a gente conversa mais sobre essas coisas.